O programa Entendendo a Obsessão, com Manuel Filomeno de Miranda, extraído do livro Bastidores da Obsessão, apresentação de Zezé Franco, do Rio de Janeiro, transmissão da web rádio Cristo Consolador de São Paulo, é o que nós vamos apresentar na sequência. Convidamos você para mais esse programa, lembrando que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo, divulgação da doutrina espírita. Vamos ao programa e muitíssimo obrigado pela sua companhia. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Sejamos nós encarnados ou desencarnados. E hoje é dia de dar continuidade ao livro. Bom, a edição é antiga, não sei se a capa ainda é a mesma. Os Bastidores da Obsessão. Vamos aprendendo antes até de Manuel Filomeno de Miranda, entrar na história da família, que foi um fato real que ele acompanhou quando ele estava encarnado. Antes disso tudo, né, tem todos os conceitos sobre o que é obsessão, etc. e tal, como é que a gente deve agir, onde é que a gente abre a porta, e põe o tapete vermelho para que o obsessor se aproxime. Né? Isso tudo a gente vai ver. Antes, Manuel Filomeno de Miranda colocou tudo muito bem explicadinho, né? Antes de entrar na história. Um livro subsidiário aqui, 2, 3. Evangelho, Livro dos Médiuns, e o Perispírito, de Zalmino Zimmermann, tá? Justamente no capítulo Perispírito e Obsessão, para a gente, né, meditar um pouco mais. Mas, para a gente começar bem... Oi, Moniquinha, tudo bom? Boa noite, que bom que você veio. Fátima, Maria Enes, olá, tudo bem? Antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de aprendizado com o material trazido até nós por Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos entender a seriedade e a magnitude desse tema. Que possa o teu amor, Senhor Jesus, nos envolver em ondas de paz, assim como o amor de Mãe Maria acolher a todos nós. Muita paz a todos, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, água. Né? E vamos lá dar o meu golezinho inaugural? E vamos começar. Na semana passada, Manuel Filomeno de Miranda veio falando, né, sobre a relação entre obsessores e obsidiados. E a obsessão é uma enfermidade de longo curso e exigindo terapia especializada de segura aplicação de resultados que não se fazem sentir apressadamente. Né? E aí, essa assistência ocorre numa sessão de desobsessão, ou sessão mediúnica, ou câmara fechada, ou, dê o nome que der, sessão de desobsessão. Ou, né, os nomes que vocês queiram dar. E aí, ele relembra, fala para nós que os tratamentos são complexos, porque você está lidando com gente, e gente é bicho complicado, e gente dos dois lados da vida, né? Aqui e o outro lado. E vamos combinar que gente é bicho complicado? Né? Gente é bicho bem complicado. E é preciso, então, renúncia e abnegação àquele que se oferece e se dedica ao tal mistério. Hello, médiuns que trabalham em sessão fechada. Pois é. E aí,
Manuel Filomeno de Miranda frisando que a conduta moral das pessoas que se propõem a fazer esse tipo de trabalho é fundamental, né? Porque o espírito que está lá dando a comunicação... Gente, vamos voltar. No nosso perispírito aparecem todos os nossos pensamentos e sentimentos. Nós somos um banco de outdoors ambulantes. Então, o companheiro espiritual que está lhe dando passividade, que está lá atrás do... que encontrou, né, às vezes séculos atrás daquela pessoa, quando encontrou quando encarnado, ele é só olhar para o perispírito e perceber como é que nós estamos, etc. Né? E ele vai falando que nem sempre os resultados são imediatos, o tempo, conforme se conta na Terra, tem pouco tempo nosso. Embora, por exemplo, nosso lar tenha dia e noite, sol, lua, tarará, tarará, porque está muito próximo da Terra. Mas a contagem no plano espiritual, para um espírito que está com ideia fixa, tempo, ó, leve o tempo que levar aqui na nossa contagem terrena. Eles não sentem o tempo passar. Quantos vêm na sessão fechada e aparecem... Né, teve uma vez que apareceu um da época de Jesus. Outros são guerreiros de armadura e tudo. Há quantos séculos essa alma está assim? Nós estamos... Isso aconteceu o quê? No início do século XX, 2020, por aí. Tem muito tempo isso não. E acredito que continue acontecendo, aparecendo. Tenho certeza, aliás, que isso acontece e aparece nas demais sessões mediúnicas. Então, tempo para eles que estão ali, o foco é ali, detalhe. Tá? Ó, demoram-se obstinados, com tenacidade incomparável, nos propósitos a que se entregam anos a fio. E vão embora. E às vezes continua depois que a criatura desencarna. O negócio, eles acham encarnado, caçou o cara séculos afora, descobriu, achei, pegou, fica lá perturbando, né? Obsediando, obsessão, a gente sabe que tem os graus, não é? E a criatura desencarna e continua lá, né? As vias de fato lá entre os dois, no plano espiritual. Isso acontece. E aí, programa de recuperação, tal, que a pessoa, o encarnado, deve fazer para o seu próprio bem. Lembram da Pepsi? Prece, estudo, passe serviço incessante no bem. Vamos embora, né? Então, nós paramos desse pedacinho aqui na semana passada. Merece considerar neste particular, ou seja, a necessidade da moralização, né, do encarnado, que o desgaste, tem outro detalhe aqui, merece considerar neste particular que o desgaste orgânico e psíquico do médium enfermo, médium assim, um grifo, porque, né, pode ser que a pessoa seja médium mesmo extensivo ou não, mas o que está sob a atuação espiritual. Merece considerar, neste particular, que o desgaste orgânico e psíquico do médium enfermo, mesmo depois do afastamento do espírito malévolo, ocasiona um refazimento muito mais demorado, sendo necessária, às vezes, compreensivelmente, assistência médica prolongada. Porque chega a um ponto mesmo de desgaste físico e mental, cérebro. O corpo fica depauperado. Então não basta só ir ao centro. Não, você vai cuidar do corpo físico também. É preciso isso. Tá? Aí nós paramos aqui nesse pedaço. Na minha edição, né, essa capinha antiga aqui está na página 27. Então, paramos aqui na semana passada e vamos retomar a partir daqui.
Diante dos esforços que se conjugam entre o assistente e o assistido, os espíritos superiores interessados no progresso da humanidade oferecem também valiosos recursos que constituem elementos salutares e preciosos. Sim, vamos tomar, por exemplo, o Centro Espírita. Eu e as pessoas que estão aqui hoje comigo frequentam qualquer congregação espírita Francisco de Paula. A sessão fechada lá é de 1 hora, mas assim, há toda uma série de leituras de mensagens preparatórias, né? Que a gente chega da rua, chega do trabalho, chega no... Nem sempre a gente conseguiu se manter equilibrado, beleza. Faz-se a prece e tal, começa os trabalhos de assistência ao companheiro, que os companheiros espirituais mais elevados já trouxeram e já deram a primeira conversada com ele. Mesmo que ele chegue, dê passividade, assim, soltando fumaça pela orelha, ele já começou, né, a ser trabalhado pelos amigos espirituais. Costumo comparar o trabalho, né, como sendo um posto de saúde. A criatura chega lá e recebe o primeiro tratamento. Pode ser que ela seja só aquele tratamento que ele precise. Pode ser que não. Se ele vai voltar ou vai para outra, para a mesma profissão mediúnica, ou seja, o mesmo departamento médico, já não é com a gente. É com quem os trouxe. E que continua o trabalho depois que é dado passividade, que se conversa com o companheiro. Isso tudo, depois das preces finais e tal, leva 1 hora. O que é 1 hora, gente? Um trabalho demorado desse. Às vezes, que eu estou falando, pode... de repente, é o ponto final que precisava, que esse trabalho já vem vindo através do tempo. Pode ser o início de um tratamento, pode ser o meio de um tratamento, nós não sabemos. Os encarnados fazem o que devem fazer. E o resto é com Jesus e os companheiros espirituais. Né? Mas eu considero, Eusília, considero o mais belo trabalho dentro da doutrina espírita é uma sessão mediúnica. Vamos lá. Então, continuando. Os espíritos superiores interessados no progresso da humanidade oferecem também valiosos recursos que constituem elementos salutares e preciosos. Então, é uma equipe. Sem tal amparo, toda incursão que se intente no ministério da desobsessão será improfícua, senão perigosa, pelos resultados negativos que apresenta. Um espírito lidador devidamente preparado para as experiências de socorro aos obsidiados. Como é que esse espírito se prepara? Reforma íntima e estudo, prece. Vai buscar fazer coisas no bem. Tá? Então, um espírito lidador devidamente preparado para as experiências de socorro aos obsidiados é dínamo potente que gera energia eletromagnética. Todos nós temos essa energia. Só que no caso de todos os seres humanos e tal, só que no caso dos médiums, nós de trabalho, mediunidade ostensiva de trabalho, há uma carga maior que deve ser usada no trabalho do bem. Então, essa energia eletromagnética, que aplicada mediante os passes, e vamos lembrar que na hora do passe, se o médium está em prece, em sintonia com os amigos espirituais, com o amigo espiritual dele, com o guia espiritual dele, as energias se somam. Tá? E na hora que o médium está lá dando um passe no espírito, né? Porque aí passa pelo médium e pimba, vai por causa da proximidade perispiritual, atinge o obsessor.
Então, está coadjuvado pelo amigo espiritual, dou essa energia para fazer efeito nesse companheiro que está precisando de ajuda e muito. Vamos lá. Então, gera energia eletromagnética que, aplicada mediante os passes, produz distonias, desequilíbrio e desajustes emocionais no hóspede indesejável, afastando-o de momento. Dá meio que um choque. Porque a energia do obsessor está vindo para cá para o encarnado. Vai uma outra, né? A doação está aqui, coronário, pimba, vai através do perispírito do médium, atinge o espírito que está dando a passividade. Ele recebe aquela carga. E é completamente diferente da carga que ele carrega com ele. Então, dá um choque. Há espíritos que são levados para a sessão mediúnica só para ter esse primeiro choque de encontro com a matéria, para dar uma acordada. Tipo assim, hello, você já está no plano espiritual, acorda. E aí, quando ele passa de novo a ver e ouvir através, né, a captar através do auxílio mediúnico, ele percebe que já desencarnou. É um choque mesmo, necessário. Aqui, desajustes emocionais no hóspede indesejável, afastando-o de momento e facultando, assim, ao hospedeiro, o encarnado, que a gente, pelo menos na congregação espírita Francisco de Paula, a gente não sabe quem é o encarnado, que está sendo obsidiado pelo companheiro que está lhe dando a psicofonia. Tá? Para asepsiar-se moralmente, fazer asepsia, limpeza, né, espiritualmente falando. O Manuel Filomeno de Miranda usou um termo médico. Quando faz a asepsia, você faz a limpeza quando você vai fazer um curativo. Tá? Asepsiar-se moralmente, reeducando a vontade, meditando em oração, num verdadeiro programa evangélico bem disciplinado, que segura e lentamente edifica uma cidadela moral de defesa em volta dele mesmo. Então, o espírito é elevado. Beleza. Leva aquele choque, ele se afasta do encarnado momentaneamente, né? Os amigos espirituais o levam, como continua o trabalho, não é? E o encarnado tem que fazer o quê? Normalmente, a gente fala assim, lê o evangelho. E ninguém lê assim, né? Tchum, 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 já li. Ou enfia debaixo do travesseiro, que é para espantar o obsessor. Ou então deixa o evangelho aberto para o espírito ler. Ai, meu Deus! O que é isso? O espírito não precisa disso, gente. Vai que você parou numa... Primeiro, você tem que saber que tem espírito ali. Segundo, que esse espírito está tão atrasado que está precisando ler um livro material. Lembra que tudo é de lá para cá? Pois é. Né? E aí, parou, deixou aberto um pedaço que não tem sentido, porque a frase continua na outra página. E aí? Me poupe, né? Vamos lá. Então, o encarnado fazendo isso também está fazendo a própria reforma íntima, está levantando as próprias defesas, que cabe a ele levantar. A gente conversa com os companheiros espirituais, a gente procura ajudar os companheiros espirituais, o encarnado não está nem aí. Quem está precisando de socorro urgente é o desencarnado, que o outro está em curso nas leis divinas. Agora, o desencarnado está se complicando mais ainda. Está perdendo tempo. A família está lá esperando por ele, lá no plano espiritual, e a criatura está presa aqui. Continuando. Por isso, o Mestre Jesus, diante de determinados perseguidores desencarnados, afirmou:
Contra esta casta de espíritos, só a oração e o jejum. Jejum de quê? Ah, não vou comer carne, eu sou vegana, tudo bem. Aí se entope de abobrinha até aqui, adiantou muito. Jejum dos sentimentos, você abandonar, você por algum tempo, pelo menos, você não ficar ligado a pensamentos negativos. Certo? E vamos, e soca a pressa em todo mundo, vamos embora, vamos rezar e vamos fazer esse trabalho, né, de melhorar. Mas como é que eu vou... Gente, pensamento parece um macaquinho. Os chineses comparam o nosso pensamento ao macaquinho, porque ele pula o tempo inteiro. Quanto mais a gente vai lendo, né, quanto mais a gente vai estudando, mais forte a nossa mente se faz, mais equilibrada, porque essas ideias, esses conceitos do bem vão para o nosso subconsciente, então chega para lá nas ideias que não estão boas. Elas não vão subir, elas continuam lá. Mas quem vai assumir o comando são as ideias positivas. E isso é gota a gota. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Então, e após atender às aflições de cada atormentado que o buscava, prescrevia receita, prescrição, invariável e incisivo. Não voltes a pecar, para que algo pior não te aconteça. Como é pior? Uhum. Quantos iam à procura de Jesus? Né? Ai, eu estou com isso, eu com aquilo, ai, ai, ui, ui, ui. Por exemplo, os 10 rancenianos. A gente sabe, nos estudos, que os rancenianos se vestiam de farrapos, eram proibidos a entrar nas cidades. Se alguém quisesse, poderia matá-los a pedrada, que estava tudo bem, ótimo, e isso que eles eram, porque já eram considerados mortos. E aí? Jesus curava as criaturas. E aí, ele voltava a enfiar o pé na jaca, o negócio voltava triplicado. Tanto que quando Jesus curou 10, só um voltou para agradecer. Jesus perguntou, cadê os outros? Quantos que Jesus não curava saíam direto para a farra? A cura é temporária. O que é pior, está acumulando débitos para outra vida. Porque aí o boleto espiritual da criatura está acumulado. Ele recebeu o acréscimo de misericórdia, que a conta foi suspensa. Mas ele insistiu em fazer as mesmas besteiras. A encarnação está aí para isso, né? Aí nós vamos agora, quer dizer, logo depois de beber uma aguinha. Vamos aqui para os Almino Zimmermann. Tem uns conceitos muito legais que tem tudo a ver com o que o Manuel Filomeno de Miranda está colocando para nós. No capítulo 14 do livro, que se intitula Perispírito e Obsessão, tá? André Luiz, no livro, ele coloca André Luiz, nos remete a André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 23. André Luiz nos diz que toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. A obsessão, continua André Luiz, é o conúbio, é o sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. É a forma pensamento, que fica aqui. E repleta da minha energia. Se eu pensei coisa boa, aquilo vai me... Né? Eu presinto, está aqui junto, coladinho no meu perispírito, ai, coisa boa, estou me sentindo bem, aí reforça essa energia, fica esse ping-pong.
A mesma coisa se for uma forma pensamento negativa. Eu me sinto mal, reajo mal, e com isso eu fortaleço a forma negativa, forma pensamento negativa, que vibra negativamente em cima de mim, e eu fico mandando mais energia, ping-pong, ping-pong, o tempo inteiro assim. Como é que a gente se faz com isso? Usando o apagador de fluido cósmico universal. Significa pensar ao contrário desse pensamento negativo, mas com a mesma intensidade que você o liberou, você o criou a forma pensamento, que aí anula. Vamos lá. A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria. E quanto se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, sintonia e afinidade, né? Tem umas coisas que são básicas em todo o processo, e são básicas também no nosso caminhar enquanto espíritos imortais. Livre-arbítrio, reforma íntima e sintonia e afinidade. Então, quando se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós, pelas amostras de nossos pensamentos. E isso inclui aqui os encarnados também, gente. A gente atrai. Ah, mas eu não dou sorte. Só aparece mala sem alça na minha vida. Ai, meu Deus do céu. Você está virada na hiena do desenho animado, ó dia, ó vida, ó mês, ó azar. Você quer estar esperando que apareça quem do seu lado? Um príncipe encantado? Você vai beijar ele e vai virar sapo. Presta atenção em quem está próximo de você. Onde é que está a sintonia e a afinidade? Se precisa, sai fora. Vamos lá. Se persistirmos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos, nosso pensamento. O Emmanuel o compara a fóton. Fóton é a partícula que forma a luz. São pacotinhos de energia, vamos dizer assim. Toda a luz que a gente vê são formadas por fótons. E Emmanuel diz que nosso pensamento age como um fóton. Então, ele vai carregar de energia. E esses amigos espirituais, então, por proximidade, pega espiritual e a força da vontade deles, eles absorvem essa energia, tá? Absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. Olha a reciprocidade aí, olha a troca. Né? Mais à frente, deixa eu ver aqui. Causas anteriores, deixa eu ver aqui. André Luiz ainda, no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem uma nota de rodapé muito interessante, quando ele vem falando sobre as ideias fixas, né? A fixação de ideias provocada pela ação de obsessores, que nós vamos ver daqui a pouquinho com o Manuel. Tal processo, obviamente, pode instalar-se sobre impulso próprio, quando a mente se fecha em sentimentos de culpa. Ai, culpa. Culpa. Vamos atualizar a definição de culpa. Eu dizia brincando, que culpa era cachorro tentando pegar a ponta do próprio rabo e ficar rodando assim. Aí eu vi um vídeo na rede social, que acho que tem tudo a ver. Um cachorro solto, estava com a guia, tá? Mas o dono não estava segurando pela guia, e a guia estava em torno de uma árvore.
E aí o cachorro queria pegar a ponta da guia. E quanto mais ele andava, mais a guia se mexia. Então ele ficou assim, rodando, sem perceber que estava solto, rodando atrás da guia. Em vez de, opa, estou solto, vou correr, vou latir, vou perseguir o gato. Não, ficou ali rodando. Culpa. E o ódio, então? Tá lá no Evangelho, a cólera. Sabe? Quando a gente paga aquele mico espiritual, tem gente que sai quebrando tudo, raios e trovões, né? Que mico espiritual. Como para a pessoa prestasse atenção nela mesma, iria ver como está ridículo, como aquilo é ridículo. Mas tem muita gente que realmente se entrega a esse impulso e sai quebrando tudo. Ridículo. Até mesa, cadeira. Ridículo. Ô, prejuízo. Prejuízo. Fora os prejuízos espiritual, tem os prejuízos material. Aí, vamos lá. Onde é que eu estava aqui? André Luiz. Ah, tá. A mente se fecha em sentimentos de culpa ou de ódio, por exemplo. Só pensa naquilo. Olha o cachorro correndo atrás da guia. Só pensa naquilo. De qualquer forma, se este processo habita a mente desencarnada, não importando se causado por obsessão ou não, as consequências reencarnatórias traduzem-se seguidamente em estados demenciais. Ou seja, por que essa criatura precisa de ajuda? Para que Deus está dando um acréscimo de misericórdia de Deus e de Jesus, para que esse ser que está desencarnado, quando encarnado, não reencarne louco. Já renasce com um problema mental sério, porque a mente, né? A monoideia, a ideia fixa, uma chance, olha a bondade divina. E aí André Luiz fala assim, todos possuímos, preste atenção, todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, quero comer ali, né? Vou fazer um feijãozinho, vou botar de molho 12 horas, amanhã vai ficar um feijãozinho gostoso. Vou fazer um arroz fresquinho, que vontade de comer arroz fresquinho. Aí vou lá refogar, né? Eu gosto de tempero. Alho e cebola, e deixo dourar, e aí, aquele cheirinho, ou um bolo, que aquele, né? Cheiro invade a casa. Nosso desejo, né? Vi uma blusa linda, acho que eu depois vou voltar para comprar, está um preço bom. Desejo comum, tudo bem. Em qualquer fase da vida. Então, além disso, em qualquer fase da vida, nós temos um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares comuns, que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem desse desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. E esse reflexo aparece onde? No perispírito. Ele tem essa capacidade refletora, como o nome está dizendo, refletir todos os nossos pensamentos e sentimentos. Tá? Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura, é, assim, muito fácil superalimentá-la, a reação do desencarnado, com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes
na imaginação e criando outros que se lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Isso está em André Luiz, Ação e Reação, no capítulo 8. Então, além... O cara quer saber, não dá tchau nem assim, que é para não... Né, não abre nem a mão, né? Nem dá tchau, ele guarda a mão. Um outro aproveita isso e começa a instigar para que ele ajunte coisas mais e mais e mais e mais e mais e mais. Imagens mentais de ouro, de dinheiro, de joias, de tudo aquilo que esse espírito encarnado quer. E aí a coisa vai juntando imagem sobre imagem, imagem sobre imagem, imagem sobre imagem, consolidando ainda mais, porque essa forma de pensamento, voltando lá, ela ainda por cima tem uma capacidade semelhante ao ímã de atrair outra igual. Aí o desencarnado pensa igual, fortalece ela mais ainda, que negócio é quê? A ideia fixa rodando aqui, rondando, literalmente, a gente. E a criatura lá com a ideia fixa só pensa nisso. E isso seja lá o que for. Vamos lá. Aqui para Manuel Filomeno de Miranda. Olha o conselho que ele, Manuel Filomeno, nos dá. Quando você escute, né, nos recessos da mente, uma ideia torturante que teima por se fixar, você normalmente não pensa naquilo, mas de repente vem esse pensamento uma vez, duas, três, o negócio está insistindo, tá? Interrompendo os cursos dos pensamentos. Você está muito bem pensando em outras coisas, e vem, pimba, aparece essa ideia, tá? E vai e volta, a ideia volta. Quando constate imperiosa, atuante força psíquica interferindo nos processos mentais, o seu raciocínio, de repente, começa a ficar esquisito. Por que, né? De onde é que me veio esse pensamento? Por que eu não estou conseguindo raciocinar? Por que eu não estou conseguindo direito? Por quê? Quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar. Eu quero fazer isso, mas de repente já não tenho mais força para fazer. Pois eu estava tão afim de fazer isso, de repente perdi a vontade. Vou fazer outra coisa que nada a ver, mas que força, que vontade é essa que me deu agora de fazer esse negócio? Né? Quando experimente inquietação crescente na intimidade mental sem motivos reais. Né? Nossa mente começa a ficar tipo barata quando acende a luz. Pior é se a barata voar, né? Vai pensamento para tudo quanto é lado. Não para. A mente não para. Como tem uns memes assim, da pessoa, estou cansada, vou dormir. Aí o cérebro começa assim, você tem certeza que já pagou todas as contas? Aí a pessoa já regala o olho assim, eu paguei ou não paguei? Quando sinta o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, quando você percebe que você não está equilibrado, não é que você está se irritando à toa, sabe? Tem vontade de chorar à toa, e você compra briga à toa, você de repente começa a fazer coisas que você não fazia, que não gostava, começa a fazer, puxa o freio de mão. Porque, acautele-se, porque você se encontra em processo imperioso e ultris de obsessão pertinaz. Transmissão mental de cérebro a cérebro. A obsessão é síndrome alarmante que denuncia enfermidade grave de erradicação difícil. Vamos lembrar que através do perispírito
O espírito consegue acessar o nosso cérebro. E aí interfere nos processos. O meu processo enquanto espírito encarnado, meu processo mental. O cérebro está ocupado por outra mente, digamos assim, né? Ou então está sobrepondo as ideias, o negócio começa a ficar bagunçado. E acessando o cérebro, ele acessa o sistema nervoso central. Aí o corpo vira uma marionete. Vamos lá. Onde é que eu estava aqui? Transmissão mental de cérebro a cérebro. A obsessão é síndrome alarmante que denuncia enfermidade grave de erradicação difícil. A princípio, se manifesta como inspiração sutil. Depois, intempestivamente, para com o tempo fazer-se interferência da mente obsessora da mente encarnada, com vigor que alcança o clímax na possessão lamentável. Tá? E lembrando que Sueli Caldas Schubert ouviu de um obsessor numa sessão mediúnica. Atualmente, tá? Além desses processos, digamos, básicos de atuação, eles estimulam a decepção, desilusão e desinteresse das coisas boas, de ir ao centro, de fazer o culto. Não. Estudar a doutrina, vai minando, vai minando. Ideia negativa que se fixa no campo mental que se enfraquece, sejam as ideias negativas que virão. Da mesma forma que as enfermidades orgânicas se manifestam onde há carência, o campo obsessivo se desloca da mente para o departamento somático, ou seja, o corpo, onde as imperfeições morais do pretérito deixaram marcas profundas no perispírito. A gente, quando reencarna, está lá no nosso perispírito as coisas que a gente precisa acertar nessa vida. São as causas anteriores das aflições. Vai que eu tomei todas, e mais algumas, aliás, eu não bebia, eu comia com farinha, lá se foi meu fígado para o brejo. Na próxima encadernação, adivinha quem vai vir com o fígado bichado? Está lá. Então, ele começa a fazer uma lista das coisas que são portas abertas à obsessão. Tabagismo, o fumo, pelos danos que ocasiona ao organismo, é por isso mesmo perigo para o corpo e para a mente. Eu vi um vídeo chocante, a família liberou, a senhora estava no hospital, pele e osso, já, fumante inveterada, e ela estava num desespero para fumar. Estava com aquela coisa no nariz já, sonda nasogástrica, etc. e tal. E aí, para ela se acalmar um pouco, porque ela ficava agitadíssima, a senhora já bem idosa. Dava uma carteira fechada de cigarro para ela, e ela aspirava o cheiro, com volúpia, o cheiro do fumo. Chega a esse ponto. Aí a gente lesa o nosso pulmão, aí vem na outra encadernação, na altura, né, nos órgãos perispirituais lesados. O perispírito tem órgão. Ele não é a forma do nosso corpo físico. Está lá, o pulmão está bichado. Na hora que há, né? E o espírito liga seu feto, vai passando todas as informações. Né? Na hora que monta o corpício, já está lá embutidinho o problema no pulmão que vai estourar mais cedo ou mais tarde. A não ser que a pessoa se cuide muito e faça o bem. Aí vai dar uma mainada. Misericórdia quero, não sacrifício. O amor cobre a multidão de pecados. Vamos continuar aqui. Hábito vicioso facilita, no tabagismo, facilita a interferência de mentes desencarnadas, também viciadas,
que se ligam em intercâmbio obsessivo simples a caminho de dolorosas desarmonias. Quando o cara fuma, né, traga e se libera o fumo, aquilo vai junto com o calor corporal do pulmão. E o outro espírito desencarnado, viciado no fumo, vai atrás desse calor. As moléculas que estão sendo liberadas junto, né, com a energia corporal, eles vão secos atrás daquilo. Alcoofilia. Embora necessário para o organismo sujeito a climas frios, o álcool, em dosagens mínimas, acelera a digestão, facilitando a diurese, né? E a gente já sabe que tem gente que precisa, para melhorar a saúde, de um tantico assim de vinho, para desentupir os trem tudo assim. Um pouquinho. Que aí o vinho está servindo de remédio, tá? Facilitando a diurese e tal. No entanto, pelas consequências sociomorais que acarreta quando se perverte em viciação criminosa, simples em começo e depois aberrante, é veículo de obsessores cruéis, ensejando a alcoólatras desencarnados, vampirismo impiedoso, com consequentes lesões do aparelho fisiopsíquico, ou seja, perispírito e corpo físico. André Luiz conta um caso em que, não me lembro o livro agora, se alguém se lembrar, me avisa, em que está um senhor dentro de casa, o André Luiz e os instrutores entraram, uma casa bonita, bem arrumada, limpa, que ele olha para o lado, garrafas de bebida. André Luiz aí. E viram também 2 espíritos na casa. Espíritos menos evoluídos, tá? Tipo de vampiro, que fazia o quê? Um deles queria beber, absorver perispiritualmente aquelas moléculas do álcool. Chegava no ouvido desse senhor, falava assim, estou com sede, quero beber. E coçava aqui na altura, né, da garganta, despertando a sede. O encarnado levantava, ia lá, enchia o copo de bebida, o espírito colava o perispírito no dele, e os dois meio que bebiam juntos. Um viu, o outro fez, foi lá. Quero também, quero também. O cara tomou mais outro gole de bebida. E os desencarnados absorveram estas emanações do álcool. Sexualidade. Isso, então, o negócio está complicado. Né? Sendo porta de santificação para a vida. Porque é através da reencarnação que a gente vai, né, se elevando. Altar de preservação da espécie é também veículo de alucinantes manifestações de mentes atormentadas em estado de angústia pertinaz. Através dele, sintonizam consciências desencarnadas em indescritível aflição, mergulhando em hospedagem violenta nas mentes encarnadas para se demorarem em absorções destruidoras do fluido nervoso, plasma nervoso, gerando obsessões degradantes. A gente sabe que numa relação sexual equilibrada, há troca de energias entre o casal. Aí o que acontece? Se esse casal não estiver equilibrado, o obsessor vai absorver também esses fluidos que são trocados, essas energias que são trocadas. Porque, vamos combinar, que lá no plano espiritual não dá para ter relações sexuais, porque não rola. Não. Você sabe que o cara é um espírito masculino, que vai olhar, vai ver todo o aspecto masculino. Feminino, idem. Né? Então, mas casar não
vai, gente. Não tem nem comida, tem, é sopa fluídica. Que fará casar, ter lua de mel, não tem. Mas esses espíritos viciados em sexo, né, querem porque querem retomar essa sensação. Então grudam em que pinta e borda por aí, nos bailes funk. Vocês acham que não rola sexo lá? Rola. Eu tenho um conhecido espiritualista que estava chegando do estrangeiro, voltando aqui para dar uma passada no Brasil, passou na frente de um hotel. E ele é vidente. Ele viu assim de espíritos na porta do motel, né, absorvendo a energia daquele lugar dos casais que se entregavam lá. Complicado, né? Imagina a zona de prostituição. Estupefaciantes. À frente da ação deprimente de certas drogas que atuam nos centros nervosos, desbordam-se os registros da subconsciência. A porta abre. E impressões do pretérito ressurgem. Porque o espírito ele fica meio que afastado do corpo, na viagem. Aí, a mente abre. Então, desbordam-se os registros da subconsciência, o passado está lá, e impressões do pretérito ressurgem, misturadas às frustrações do presente já em depósito, realizando conúbio desequilibrante, através do qual desencarnados em desespero emocional se locupletam, se satisfazem, ligando-se aos atormentados da terra, conjugando a sua à loucura deles, em possessão selvagem. E essa ter uma leve noção do que acontece na Cracolândia, por exemplo. Por que aquelas pessoas... Aliás, o ópio está voltando, tá? A turma do lado negro da força, gente, está atacando com tudo. E as pessoas estão se deixando levar. Então, a gente tem uma noção do que acontece em uma Cracolândia. Imaginem o tipo de espíritos que estão lá, as pessoas como estão degradadas, perdem toda a dignidade e não conseguem sair. Não só porque o crack é muito perigoso, é forte, né? Quem vai naquela, vou só experimentar, perdeu o Playboy, perdeu. Primeiro, já não experimentar porcaria. Segundo, porque aquilo ele vicia muito rápido. E aí as pessoas começam, né, a ir atrás daquela sensação e fazem de tudo, vendem tudo, o que estiver dentro de casa, roubam, e ficam largados nas ruas, mulheres e homens, as roupas todas em frangalhos, sem tomar banho. Gente, graças a Deus existem ONGs, né, próximos desses locais que oferecem um mínimo, um prato de comida e um banho. E os tratam como doentes. E respeitam o livre-arbítrio deles, mas você quer sair daí? A gente te leva para um local especializado em tratamento. Mas aí depende, de novo, daquela coisa chamada livre-arbítrio. Alienação mental. Sendo todo alienado, vamos lembrar que até está lá no perispírito a besteira que fez, né? A gente acabou de ver, ele pode reencarnar já sem o cérebro totalmente deficiente, a mente em desequilíbrio, o cérebro exprime aquilo que eu, espírito, penso, sendo todo alienado, conforme o próprio verbete denuncia, um ausente. A alienação mental começa muitas vezes quando o espírito retorna ao corpo pela reencarnação, em forma de limitações punitivas ou de corrigenda. Aí está o negócio. Dependendo do que ele tenha feito na vida passada,
se ele não fez nada de bom por ele mesmo, aí a punição não é punição como castigo. Está lá na lei de vida, a lei divina, a cada um segundo as suas obras. É a última frase do último artigo do Código Penal da Vida Futura. Né? Então, retoma o corpo pela reencarnação em forma de limitação punitiva ou de corrigenda, depende da necessidade dele, que é uma necessidade, para o aniquilamento, ligado a credores de antanho, sim, em marcha inexorável para o aniquilamento da razão, quando não se afirma nas linhas do equilíbrio moral. Então, a gente tem que fazer de tudo para buscar o nosso equilíbrio. O tempo está passando, mas acho que vai dar para fechar aqui. Glutoneria. Já vi nessa sessão fechada que eu trabalhava um espírito que obsediava uma moça que já estava em processo de obesidade mórbida. Esse espírito também foi um obeso mórbido, desencarnou assim, e grudou nela para absorver os fluidos dos alimentos que ela ia ingerindo. Perispírito a perispírito. Tá? Maledicência, ira, ciúme, inveja, soberba, orgulho, avareza, medo. Né? A turma do lado negro da força está instigando esse medo. Medo faz parte. Se a primeira estamos em perigo, o medo já prepara o corpo todinho, assim, vai dar ruim, vamos correr. Mas o medo excessivo é complicado. Egoísmo. São estradas de acesso para mentes desatreladas do carro somático, estradas de acesso, ó, não é nem porta, estrada. A boiada está passando. Para mentes desatreladas do carro somático em tormentosa e vigilante busca na erraticidade, sedentas de comensais com os quais, em conexão segura, continuam o enganoso banquete do prazer fugidio. Por essa razão, a doutrina espírita, em convocando o homem ao amor e ao estudo, prescreve como norma de conduta o evangelho, vivo e atuante, nobre tratado de higiene mental. Eita, viu? Através de cujas lições aure o espírito, vitalidade e renovação, firmeza e dignidade, ensinando a oração que seja comunhão com Deus, prescrevendo, entre aspas, jejum ao crime e continência em relação ao erro, num vademecum é um glossário de remédios, salvador para uma existência sadia na Terra, com as vistas voltadas para uma vida espiritual perfeita. E, por enquanto, nós paramos aqui, faltam 3 minutinhos. Se eu for continuar, vai quebrar o ritmo aqui, porque já vai passar para outra coisa, tá? Paramos por aqui hoje. Vamos fazer... Peraí, produção, tem alguém mais para dar oi ou partiu prece? Partiu prece, então. Ui, soluço. Vamos lá. Gratidão, Senhor. Gratidão, Pai, pela vida. Essa chance maravilhosa que nós temos, a existência corporal. E gratidão pela vida que somos espíritos imortais e temos todas as oportunidades e as forças e o amparo para que nós consigamos caminhar na estrada do bem. Gratidão a Jesus pela recomendação, amai-vos e instruí-vos. Gratidão à Mãe Maria, que nos acolhe e nos lembra, seja qual for o problema, isso também passa. A única coisa que não passa é o reino de Deus nas nossas vidas.
E gratidão aos queridos e abnegados benfeitores espirituais que nos estendem as mãos, nos ajudando a levantar, a caminhar, a tomar o rumo certo. Gratidão por todo o carinho, conselhos, intuições, abraços amigos, a todos nós, encarnados e desencarnados. Muita paz para todos nós, graças a Deus. Acabou meu tempo. Até terça-feira que vem, com a continuação dessa delícia de livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Vamos prestar atenção mais na gente? O que a gente está pensando, sentindo, fazendo? É bom, né? Amai-vos e instruí-vos. Fique bem. Tchau.